um pouco mais, mas eu entendo que tem sido talvez uma das forças maiores dentro da igreja Verdade. contra o casamento e contra a família, né? Assim, hoje a igreja, a falta de estrutura da igreja vem da falta de estrutura das famílias. Famílias estruturadas, famílias saudáveis, igreja saudável. Família forte, igreja forte. Por que a igreja hoje, apesar de ser tão numerosa no Brasil, né, dizem que até 2030, 35 nós seremos maioria, mas é uma igreja que não mudou, não muda as estatísticas do Brasil, né, as questões sociais, de corrupção, a questão da prostituição. A igreja não consegue avançar mudando os índices, né, que são desfavoráveis ao cristianismo. Por que isso? Porque a igreja é uma igreja sem força, né, de transformação, por causa das famílias, que são famílias fracas, desestruturadas. E quer saber, para mim, a questão do feminismo, tudo começou. Lá a Bia vai falar um pouco aqui para nós, né, muito mais propriedade, mas esse desgringolar da família vem das ondas, aí, principalmente da segunda onda, que a família começou a se enfraquecer, a se quebrar, a se desestruturar, a se deformar, e isso compõe a igreja. A igreja é composta de famílias. Então, a gente atacando esse assunto, o feminismo, a gente está atacando talvez uma das principais fontes de resistência à igreja. Como é importante, Bia, você não sabe quão importante essa voz, né, aquilo que nós vamos falar aqui, aquilo que você vai colocar aqui para a gente, como isso é importante. Começando, né, Bia, como você vê, se você enxerga dessa maneira o feminismo, e como que você vê, qual é a principal porta de entrada dentro da igreja? Como que o feminismo está dentro da igreja? Está, né, infelizmente já chegou dentro da igreja. Por onde está chegando? Bom, pessoal, na verdade eu comecei a estudar sobre o movimento feminista porque eu ouvia muitas mulheres cristãs falando: ah, eu sou feminista e cristã. E eu ficava, como assim é feminista e cristã, né? Eu não concordava com o feminismo, mas eu também não sabia por que eu não concordava. E eu acredito que muita gente que está nos assistindo talvez não concorde com o feminismo, mas também não saiba direito o que é o movimento feminista. E eu comecei a me aprofundar mais no assunto, mais para mim mesmo, né, como um assunto pessoal que eu tinha curiosidade. E eu comecei a ficar assim perplexa com o caráter anticristão do feminismo. E eu comecei a compartilhar isso nas minhas redes sociais, compartilhar com as meninas da célula, né? E foi virando uma bola de neve. E aí eu percebi que, inclusive, mulheres cristãs que se diziam minhas irmãs em Cristo se levantavam contra mim para defender o movimento feminista. E é muito interessante notar, né, que o movimento feminista ele não tem nada a ver com o cristianismo. Porque talvez as pessoas pensem assim: ah, mas o feminismo lá na sua origem, ele era bom, ao longo do tempo se corrompeu. E, A na maioria verdade, não das é assim. mulheres entendem como movimento feminista, não, mas é um movimento bom que luta pelos direitos das mulheres. Se a gente perguntar aí na rua o que é o movimento feminista, a maioria fala: é um movimento das mulheres que lutam pelos direitos das mulheres. Né? É um engodo, né? É um engano isso. Fala um pouquinho o que é o movimento feminista para nós. A gente vai falar sobre isso, mas o que é o feminismo? Bom, eu falo, né, que se o movimento feminista fosse apenas a luta pelos direitos da mulher, eu seria feminista, né? Por que eu não seria feminista, né? Mas o buraco está muito mais embaixo, né? O movimento feminista nada mais é do que uma revolução sexual, né? Elas falam que os homens e as mulheres estão em desvantagens e por conta dessa desvantagem as mulheres são prejudicadas. Né? E a gente vê que ao longo da história, é claro que existe o machismo, eu não nego isso, é claro que a mulher é violentada, mas não é o movimento feminista que traz a resposta para esses problemas sociais. E elas sempre culpam, né, o patriarcado, o problema são os homens. E eu sempre falo, né, o problema não são os homens, o problema é o pecado. E o movimento feminista não tem o poder de transformar o coração do homem. Quem tem o poder de fazer isso é o Evangelho de Cristo. Então, talvez as motivações até sejam corretas. Não, a gente vai lutar contra a desigualdade, a gente vai lutar contra a violência. Mas como elas vão fazer isso? Muitas vezes atacando a igreja, atacando a figura de Deus como um pai, né? Porque tem esse problema também. Se o feminismo é um movimento que luta contra o patriarcado, a Bíblia é um livro patriarcal, não é um livro machista. Tá? É diferente, mas a Bíblia é um livro patriarcal.
Então, se o feminismo é um movimento que luta contra o patriarcado, como eu posso ser feminista e cristã? E eu quero trazer aqui para vocês, né, eu trouxe alguns livros, né? É um livro feminista, onde é que eu coloco aqui? O Feminismo é para Todo Mundo. É de uma feminista esse livro, tá, gente? Não é um livro antifeminista. É da Bell Hooks. Ela faleceu recentemente. Mas eu quero abrir aqui nas últimas páginas uma coisa muito interessante. Está até marcadinha aqui, Josi. Aqui. Ela fala uma coisa muito interessante a respeito do feminismo cristão, né, e tudo mais. Ela fala assim, ó, a maioria dos cidadãos nos Estados Unidos identificam-se como cristãos. Mais do que outras religiões, a doutrina cristã, que tolera o sexismo e a dominação masculina, inspira as formas como aprendemos tudo sobre os papéis de gêneros nessa sociedade. Agora, muito importante, não é possível haver uma transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. E não é uma antifeminista que está falando isso, né? É uma feminista que está falando. Não é possível a gente transformar o mundo em feminista se a gente não transformar primeiro as nossas crenças religiosas. E eu costumo falar, né, que muitas vezes quando eu começo a falar a respeito do movimento feminista, muitas falam assim, mas isso daí que você está falando é o feminismo radical. Não é o feminismo cristão, não é o meu feminismo. E eu falo, não existe o seu feminismo. Existe o feminismo como ele é e como ele se apresenta historicamente. Né? Não existe o feminismo da sua cabeça, assim como eu não posso falar, o meu cristianismo. Não existe o meu cristianismo. Eu costumo falar que o movimento feminista é como um polvo. Né? Existe a cabeça do polvo e existem diversos tentáculos. E esses tentáculos do movimento feminista é o feminismo negro, o feminismo lésbico, o feminismo socialista, enfim, várias vertentes. Mas a gente não pode discordar que o que sustenta esses tentáculos é uma cabeça ali, é uma coluna vertebral que sustenta tudo isso. E aí muita gente pode até me falar, mas o cristianismo da mesma forma, existem diversas igrejas. Com certeza, nós somos da comunidade cristã de Ribeirão Preto, existe a igreja batista, a igreja presbiteriana, mas a gente não pode negar que nós temos uma fé em comum. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós acreditamos que ele vai voltar, que ele cura, porque se eu discordar de alguma dessas coisas, eu não sou cristã. Então eu vejo muita feminista cristã dizendo assim, não, eu sou feminista cristã, mas tem algumas pautas do movimento feminista que eu não concordo, por exemplo, o aborto. E essa autora que eu mostrei aqui para vocês, a Bell Hooks, ela diz assim, é impossível você ser feminista e se dizer contra o aborto. Então, uma das bandeiras que você vai ter que levantar para defender o movimento feminista é a questão do aborto. Né? E eu falo que ser feminista e cristã, desculpa, está sendo um pouco dura, é ser imprestável dos dois lados. Porque você não serve nem para ser feminista, fica nem em cima ser do muro, cristã. né? Fica em cima do muro. Bia, estão aqui falando a Gabriela Bueno,